Uma jovem humilde chega para a entrevista de limpeza em grande corporação. Os executivos a desprezam e humilham, mas não sabem que ela guarda um segredo que mudará tudo para sempre. A chuva caía insistentemente sobre as ruas de São Paulo quando Esperanza Valdez desceu do ônibus na esquina da Avenida Paulista. Seus sapatos simples tocaram o chão molhado e ela puxou o casaco barato para se proteger do frio matinal. Aos 28 anos, carregava uma dignidade que contrastava com suas roupas humildes. Um blazer desbotado e uma saia que já havia visto dias melhores. No reflexo da vitrine de uma loja, ela ajeitou os cabelos castanhos presos em um coque simples e respirou fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente, não pelo frio, mas pela mistura de nervosismo e determinação que sentia no peito. Depois de tantos anos, finalmente estava ali. O edifício da Corporação Mediterrânea se erguia imponente à sua frente, com suas janelas espelhadas refletindo o céu cinzento. Era um dos arranha-céus mais modernos da região, símbolo de poder e riqueza. Esperanza olhou para cima, observando cada andar, e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Em breve, murmurou para si mesma em voz baixa, vocês vão me conhecer de verdade. Ela caminhou até a entrada principal, onde um porteiro uniformizado a observou com desconfiança. O homem, de uns 50 anos, franziu a testa ao vê-la se aproximar da porta giratória reservada para executivos. Ei, moça, disse ele com tom ríspido. A entrada de serviço é pelos fundos. Você deve estar aqui para a vaga de limpeza, não é? Esperanza o encarou com calma, sem demonstrar irritação. Tenho uma entrevista agendada com o Departamento de Recursos Humanos. Ah, sim, claro, respondeu o porteiro com um sorriso sarcástico. Mais uma candidata à faxineira. 18º andar, senhora, mas use o elevador de serviço ali no final do corredor. Sem responder, Esperanza assentiu e seguiu as indicações. Enquanto caminhava pelos corredores de mármore polido, observava cada detalhe com atenção. As paredes eram decoradas com quadros caros e placas douradas com os nomes dos diretores. Tudo era exatamente como ela imaginava. Ostentação pura disfarçada de elegância. O elevador de serviço era pequeno e sem luxo, muito diferente dos elevadores principais que havia visto na entrada. Durante a subida silenciosa, Esperanza fechou os olhos e relembrou as palavras que sua avó Carmen havia lhe dito anos antes. Minha querida, nunca deixe que te tratem como inferior. Você carrega no peito um coração nobre, e isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. As portas se abriram no 18º andar, revelando um corredor movimentado. Funcionários bem vestidos passavam apressados, carregando pastas e falando ao telefone. Ninguém sequer olhou para a Esperanza enquanto ela procurava a sala de recursos humanos. Finalmente, encontrou uma porta com a placa RH, Doutora Beatriz Molina. Esperanza bateu delicadamente e esperou. Entre, disse uma voz feminina do outro lado. A sala era pequena, mas bem organizada. Atrás de uma mesa de madeira escura, uma mulher de aproximadamente 40 anos a observava por cima dos óculos. Seu cabelo estava preso em um penteado rigoroso e sua expressão demonstrava cansaço misturado com impaciência. Você deve ser a Esperanza Valdez, disse doutora Beatriz, sem levantar os olhos dos papéis à sua frente. Sente-se. Vamos resolver isso rapidamente. Esperanza se acomodou na cadeira de plástico, mantendo a postura ereta, apesar do desconforto. Obrigada pela oportunidade, doutora. Oportunidade? A mulher finalmente a encarou, com um meio sorriso irônico. Querida, você está aqui porque precisamos de alguém para limpar os banheiros e esvaziar as lixeiras. Não vamos fingir que isso é algo grandioso. O comentário foi como uma facada, mas Esperanza manteve a compostura. Entendo. Todo trabalho honesto tem sua importância. Doutora Beatriz soltou uma risada curta. Que doce! Bem, vamos ao que interessa. Você já trabalhou com limpeza antes? Sim, senhora. Tenho experiência em manutenção e organização. Ótimo. O salário é o mínimo, sem benefícios adicionais. O horário é das 5 da manhã às 2 da tarde, 6 dias por semana. Você vai trabalhar nos andares executivos, então preciso que entenda uma coisa muito importante. Esperanza assentiu, prestando atenção. Os executivos desta empresa são pessoas muito importantes, continuou Beatriz com tom severo.
Você não deve falar com eles a menos que seja estritamente necessário. Não olhe diretamente para eles. Seja invisível, entendeu? Entendi perfeitamente, respondeu Esperança, mantendo o tom respeitoso. Bem, há mais uma coisa. Nosso CEO, o Sr. Ricardo Santamaria, é extremamente exigente. Ele não tolera erros nem inconvenientes. Se ele reclamar do seu trabalho, você será demitida imediatamente, sem chance de defesa. Ao ouvir o nome Ricardo Santamaria, Esperança sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus punhos se fecharam involuntariamente, mas ela rapidamente relaxou as mãos e manteve a expressão neutra. Entendo, doutora. Farei meu melhor. Espero mesmo. Você começa amanhã. Chega às 5 em ponto. Nem um minuto depois. Pegue seu uniforme com a dona Carmela na lavanderia no subsolo. E lembre-se, você é substituível. Há dezenas de pessoas esperando por essa vaga. Esperança se levantou e estendeu a mão. Muito obrigada, doutora Beatriz. Não vou decepcioná-la. A mulher apertou sua mão rapidamente, já voltando a atenção para os papéis. Pode ir. E use a saída dos fundos quando sair. É o protocolo para funcionários do seu nível. Saindo da sala, Esperança caminhou lentamente pelo corredor. Seus ouvidos captaram fragmentos de conversas dos executivos que passavam. O contrato da construtora vai render milhões. Precisamos acelerar aquela aprovação na prefeitura. Ricardo quer os relatórios na mesa dele hoje. Cada palavra confirmava suas suspeitas. Chegando ao elevador, ela apertou o botão do subsolo para buscar seu uniforme. Durante a descida, olhou-se no espelho metálico das portas e sussurrou baixinho. Paciência, Esperança. Seu tempo está chegando. No subsolo, encontrou Dona Carmela, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso cansado. Diferente de todos os outros funcionários, ela foi gentil e acolhedora. Você deve ser a moça nova da limpeza, disse com carinho. Bem-vinda, querida. Aqui está seu uniforme. É tamanho médio mesmo? Sim, senhora. Obrigada pela gentileza. Olha, minha filha. Dona Carmela baixou a voz enquanto entregava o uniforme azul marinho. Os de cima não são fáceis de lidar. Mantenha a cabeça baixa e faça seu trabalho em silêncio. É o jeito mais seguro de sobreviver aqui. Esperança segurou o uniforme contra o peito. Dona Carmela, posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo a senhora trabalha aqui? 22 anos, querida. Vi essa empresa crescer desde quando era pequena. Era muito diferente na época do fundador. O fundador? Sim, o senhor Eduardo Valdez. Era um homem bom, justo com todos. Depois que ele se foi, as coisas mudaram muito. O senhor Ricardo assumiu e... Ela parou abruptamente, como se tivesse falado demais. O coração de Esperança disparou ao ouvir o sobrenome, mas ela manteve a expressão curiosa de uma funcionária nova. Entendo. Deve ter sido difícil para a família dele. Ah, sim. Dizem que ele tinha uma filha, mas ela desapareceu depois do acidente. Nunca mais ninguém soube dela. Coitadinha, deve ter sofrido muito. As duas mulheres se despediram, e Esperança subiu até o térreo com passos lentos e pensativos. Na saída dos fundos, como havia sido instruída, ela parou por um momento e olhou mais uma vez para o prédio imponente. 22 anos. 22 anos desde que Ricardo Santamaria havia roubado tudo o que era seu por direito. 22 anos de planejamento, estudo e preparação para este momento. Enquanto caminhava na chuva em direção ao ponto de ônibus, Esperança tocou delicadamente o colar simples que usava no pescoço, um pequeno pingente dourado com as iniciais EV gravadas. Era o único objeto que havia conseguido levar consigo naquela noite terrível, quando teve que fugir para sobreviver. Amanhã seria seu primeiro dia como faxineira da Corporação Mediterrânea. Mas Ricardo Santamaria e seus comparsas não faziam ideia do que estava por vir. Em breve, descobririam que a filha de Eduardo Valdez havia voltado para casa. E ela não veio em busca de emprego. Veio em busca de justiça. O despertador tocou às 4:30 da manhã, mas Esperança já estava acordada há 1 hora. Havia passado a noite revisando mentalmente cada detalhe do que sabia sobre a Corporação Mediterrânea e seus executivos. Vestiu o uniforme azul marinho com cuidado,
prendeu os cabelos e olhou-se no espelho do pequeno apartamento que alugava. Hoje começa de verdade, murmurou, tocando o pingente no pescoço. As ruas estavam desertas quando ela chegou ao prédio às 5 horas em ponto. O mesmo porteiro da véspera a direcionou para a entrada de serviço com um gesto displicente. No subsolo, Dona Carmela já a esperava com um carrinho de limpeza carregado de produtos e panos. "Bom dia, querida. Dormiu bem?" perguntou a senhora com genuína preocupação. "Sim, obrigada. Por onde começo?" "Você vai ficar responsável pelos andares 15 ao 20, todos os escritórios executivos. Comece sempre pelo 20º andar, que é onde fica a presidência. O senhor Ricardo chega cedo, por volta das 7, então precisa estar tudo impecável antes disso." Esperança assentiu e empurrou o carrinho até o elevador de serviço. Durante a subida até o 20º andar, seu coração acelerou. Em poucos minutos estaria no mesmo ambiente onde Ricardo Santamaria comandava o império que havia construído sobre as cinzas do trabalho de seu pai. As portas se abriram, revelando um corredor luxuoso com piso de mármore Carrara e paredes revestidas de madeira nobre. Quadros caros decoravam o ambiente, e ao fundo, uma porta dupla de vidro levava à sala presidencial. Esperança respirou fundo e começou seu trabalho. Enquanto passava o pano nas mesas e organizava os documentos deixados pelos funcionários, seus olhos treinados captavam informações valiosas. Contratos, relatórios financeiros, correspondências, tudo confirmava suas suspeitas sobre as práticas questionáveis da empresa. Foi quando estava limpando a mesa da secretária executiva que ouviu vozes se aproximando no corredor. Rapidamente, continuou seu trabalho, mantendo a cabeça baixa conforme Dona Carmela havia aconselhado. "Preciso que acelere a aprovação daquele projeto no centro histórico", dizia uma voz masculina autoritária. "Não me importa quais obstáculos existam. Senhor Ricardo, há algumas irregularidades que podem nos complicar mais tarde", respondeu outra voz mais hesitante. "Irregularidades?" A primeira voz soou irritada. "Carlos, você está há 10 anos nesta empresa. Deveria saber que irregularidades são apenas detalhes administrativos que podem ser ajustados." Esperança reconheceu imediatamente a voz. Era ele, Ricardo Santamaria, o homem que havia destruído sua família e roubado seu futuro. Manteve-se imóvel, fingindo estar concentrada na limpeza, mas cada palavra entrava como uma punhalada em seu coração. "Entendo, senhor. Vou providenciar os ajustes necessários", disse Carlos, claramente constrangido. "Ótimo. E Carlos, aquele relatório sobre os gastos da construtora Almeida precisa desaparecer. Para sempre." "Mas, senhor, se a auditória não vai encontrar nada se não houver nada para encontrar. Faça isso hoje." Os homens se aproximavam, e Esperança pôde ver pelas costas quando passaram por ela. Ricardo Santamaria era um homem alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e terno italiano impecável. Mesmo de relance, emanava arrogância e poder. Carlos Mendoza, seu diretor financeiro, era mais baixo e nervoso, carregando uma pasta volumosa. "Ah", disse Ricardo, parando abruptamente e olhando para Esperança pela primeira vez. "Você deve ser a nova, como mesmo que chamam pessoas como você?" Esperança levantou os olhos apenas o suficiente para demonstrar respeito, mas não o bastante para parecer atrevida. "Funcionária da limpeza, senhor." Ricardo riu com desdém. "Funcionária da limpeza. Que termo pomposo para alguém que limpa banheiros." Ele se aproximou mais, claramente aproveitando a situação para demonstrar superioridade. "Qual é seu nome?" "Esperança Valdez, senhor." "Valdez?" Ricardo franziu a testa por um momento, como se o nome lhe despertasse uma memória distante, mas rapidamente sacudiu a cabeça. "Bem, Esperança Valdez, espero que entenda uma coisa muito importante." Ele se inclinou ligeiramente, falando com um tom condescendente. "Esta empresa move milhões todos os dias. Pessoas importantes tomam decisões importantes aqui. Você, por outro lado, é completamente insignificante neste contexto. Sua única função é manter tudo limpo e desaparecer. Entendeu?" Cada palavra era calculada para humilhar, mas Esperança manteve a compostura com uma força que surpreendeu até ela mesma. "Entendi perfeitamente, senhor Ricardo." "Senhor Santamaria", corrigiu ele rispidamente.
Para você, é Senhor Santamaria. Com certeza, Senhor Santamaria. Peço desculpas. Carlos Mendoza observava a cena com desconforto visível. Ricardo, talvez devêssemos... Talvez devêssemos o quê, Carlos? Ricardo se virou para ele com impaciência. Ensinar bons modos para alguém que claramente nunca os teve? Olhe para ela. Provavelmente nem terminou o ensino médio. Esperança sentiu o sangue ferver, mas forçou-se a manter a voz calma. Na verdade, Senhor Santamaria, terminei o ensino médio e também a faculdade. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ricardo arqueou as sobrancelhas, claramente surpreso e irritado por ter sido corrigido. Faculdade? Ele riu com mais crueldade ainda. E o que uma pessoa com faculdade está fazendo limpando banheiros? Deixe-me adivinhar. Algum curso sem valor como filosofia, literatura, administração de empresas, senhor, com especialização em gestão financeira. Carlos tossiu nervosamente, mas Ricardo estava claramente perdendo a paciência. Que interessante. Uma administradora de empresas que trabalha como faxineira. Isso me diz muito sobre a qualidade do seu desempenho acadêmico. Esperança respirou fundo. Era o momento de plantar a primeira semente. Às vezes, Senhor Santamaria, as pessoas precisam começar de baixo para entender realmente como uma empresa funciona. Todas as partes são importantes. Que filosofia tocante, respondeu ele com sarcasmo. Mas deixe-me esclarecer algo, senhorita. Como mesmo? Valdez. Senhorita Valdez, você pode ter quantos diplomas quiser pendurados na parede do seu apartamento miserável, mas aqui você é apenas uma funcionária da limpeza. Nada mais. E se eu ouvir mais alguma tentativa de soar intelectual ou importante, você estará na rua antes do almoço. Ficou claro? Cristalino, Senhor Santamaria. Ricardo se afastou, mas então parou novamente, como se uma ideia maliciosa tivesse lhe ocorrido. Na verdade, já que você tem tanta educação, que tal me explicar algo? Se você entende tanto de administração, me diga. Qual é o segredo do sucesso empresarial? A pergunta era uma armadilha óbvia, mas Esperança decidiu aceitá-la. Acredito que seja integridade, senhor. Construir confiança com clientes, funcionários e a comunidade. Carlos engasgou ligeiramente, mas Ricardo soltou uma gargalhada genuína. Integridade! Que coisa mais adorável! Ele se virou para Carlos. Você ouviu isso? Integridade! Voltou-se para Esperança com olhos frios. Querida, integridade é coisa para pessoas que não têm coragem de vencer de verdade. No mundo real, vence quem é mais esperto, mais determinado e menos sentimental. Esperança o encarou diretamente pela primeira vez. E o senhor acredita que essa filosofia sempre funciona a longo prazo? O ar ficou pesado. Ricardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Eu não acredito. Eu sei. Construí um império seguindo exatamente essa filosofia. E sabe o que aconteceu com as pessoas que confiavam na tal integridade? Elas fracassaram e desapareceram. Por um momento, seus olhos se encontraram. E Esperança teve certeza de que ele estava pensando em seu pai. A raiva queimou em seu peito, mas ela a conteve. Entendo sua perspectiva, Senhor Santamaria. Que bom. Agora volte ao seu trabalho e lembre-se. Você está aqui para limpar, não para filosofar. E da próxima vez que eu a vir, quero que seja invisível. Completamente invisível. Os dois homens se afastaram em direção ao escritório presidencial. Esperança continuou limpando, mas suas mãos tremiam ligeiramente de emoção contida. Havia acabado de olhar nos olhos do homem que destruiu sua família, e ele não fazia a menor ideia de quem ela realmente era. Enquanto organizava os produtos de limpeza, ela ouviu Carlos comentar com Ricardo. Foi um pouco intenso, não acha? Carlos, pessoas assim precisam saber seu lugar desde o primeiro dia. Se você der uma mão, elas querem o braço inteiro. As vozes se perderam quando eles entraram no escritório, mas Esperança havia ouvido o suficiente. Guardou cada palavra, cada gesto, cada demonstração de arrogância na memória. Terminou a limpeza do andar em silêncio, mas quando estava prestes a sair, notou que havia esquecido de esvaziar uma lixeira perto da sala de reuniões. Ao se aproximar, ouviu vozes vindas do interior. O projeto do centro histórico vai render 50 milhões.
Mas precisamos que aqueles prédios sejam demolidos antes da vistoria patrimonial. Esperança parou de respirar. Eles estavam falando sobre destruir patrimônio histórico para lucrar. Lentamente, esvaziou a lixeira enquanto prestava atenção. E o relatório da construtora Almeida? Já está sendo eliminado. Em 2 horas não existirá mais nenhuma evidência das irregularidades. Quando terminou, Esperança desceu até o subsolo com o coração disparado. Dona Carmela a recebeu com um sorriso preocupado. Como foi o primeiro dia, querida? Educativo, respondeu Esperança, guardando o carrinho. Muito educativo. Naquela noite em seu apartamento, ela abriu um caderno e começou a anotar tudo o que havia descoberto. Nomes, datas, conversas, práticas questionáveis. Era apenas o primeiro dia, mas já tinha material suficiente para começar a construir seu caso. Ricardo achava que ela era invisível. Em breve, descobriria que algumas pessoas invisíveis são as mais perigosas de todas. 3 dias haviam se passado desde o primeiro encontro com Ricardo Santamaria, e Esperança já havia estabelecido uma rotina silenciosa, mas eficiente. Chegava sempre às 5 da manhã, limpava os andares executivos e coletava informações valiosas sobre as operações da empresa. Cada conversa captada, cada documento deixado sobre as mesas, cada ligação telefônica escutada era cuidadosamente anotada em seu caderno secreto. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto organizava a sala de reuniões do 19º andar, Esperança notou algo diferente. Uma pasta vermelha estava largada sobre a mesa central, algo que jamais acontecia, já que os executivos eram extremamente cautelosos com documentos importantes. Olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinha. O corredor estava silencioso, e os primeiros executivos só chegariam daqui a 1 hora. Com o coração acelerado, ela se aproximou da pasta. Projeto Renascimento, confidencial, estava escrito em letras douradas na capa. Esperança hesitou por um momento. Sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas a curiosidade e a sede de justiça foram mais fortes. Abriu cuidadosamente a pasta e seu sangue gelou. Eram plantas arquitetônicas do centro histórico da cidade, com vários prédios marcados em vermelho com a palavra demolição. Mas não eram prédios comuns. Eram patrimônios históricos protegidos por lei. Igreja do Rosário, construída em 1743. Casa dos Bandeirantes, de 1695. Mais de 20 construções históricas estavam marcadas para destruição. Suas mãos tremeram ao folhear os documentos. Havia contratos falsificados, laudos técnicos forjados declarando os prédios como estruturalmente comprometidos e, o mais chocante de tudo, subornos detalhados para funcionários públicos, incluindo valores e datas específicas. 50 milhões em lucros, murmurou ela, lendo um relatório financeiro. Eles vão destruir a história da cidade por dinheiro. Mas foi o último documento que a deixou sem respiração. Era uma carta manuscrita, com a assinatura inconfundível de Ricardo Santamaria. Carlos, como discutimos, os obstáculos históricos precisam ser removidos permanentemente. O Eduardo sempre foi muito sentimental com essas construções antigas, mas felizmente não está mais aqui para nos atrapalhar. Certifique-se de que nenhum vestígio deste projeto seja encontrado pelos órgãos de preservação. Esperança teve que se apoiar na mesa para não cair. Ali estava a prova de que Ricardo não apenas estava destruindo patrimônios históricos, mas também mencionava seu pai de forma cruel e calculista. Eduardo Valdez havia lutado anos para preservar essas construções, e agora Ricardo as destruiria sobre seu túmulo. O som do elevador chegando a fez entrar em pânico. Rapidamente, ela fechou a pasta e pegou seu pano de limpeza, fingindo estar trabalhando. As portas se abriram, revelando Carlos Mendoza com uma expressão preocupada. "Bom dia", disse ele, claramente nervoso. Seus olhos imediatamente se fixaram na pasta vermelha. Você viu alguma coisa aqui?" Esperança manteve a voz calma, mas seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Apenas limpando, Sr. Mendoza. Bom dia." Carlos se aproximou rapidamente da mesa e agarrou a pasta com força. "Esta pasta, ela estava aqui quando você chegou?" "Sim, senhor. Não toquei em nada. Apenas limpei ao redor."
Ele a observou intensamente por alguns segundos, claramente tentando decidir se acreditava nela. Você sabe ler? A pergunta foi tão inesperada e ofensiva que Esperança quase perdeu a compostura. Desculpe, senhor. É uma pergunta simples. Você sabe ler? Sim, senhor. Sei ler. Carlos fechou os olhos por um momento, como se estivesse calculando os riscos. Escute bem, Esperança. Se você viu alguma coisa nesta pasta, precisa esquecer imediatamente, entendeu? Não vi nada, senhor Mendoza. Estava apenas limpando. Ótimo. E mesmo que tivesse visto, tenho certeza de que uma pessoa inteligente como você entenderia que certas informações podem ser perigosas para quem as conhece. A ameaça era clara, mas Esperança fingiu não entender completamente. Claro, senhor. Eu só limpo e vou embora. Carlos relaxou ligeiramente, mas continuou observando-a com desconfiança. Bem, continue seu trabalho e esqueça que me viu aqui. Ele saiu apressadamente com a pasta, deixando Esperança sozinha com o coração disparado. Ela havia acabado de descobrir o maior esquema de corrupção da empresa, mas também havia se colocado em perigo mortal. Terminou rapidamente a limpeza daquele andar e subiu para o 20º andar. Precisava manter a rotina normal para não despertar suspeitas. Mas quando chegou ao corredor da presidência, ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Ricardo. A pasta estava na sala de reuniões. A voz de Carlos soava desesperada. Como assim estava na sala de reuniões? Ricardo estava visivelmente furioso. Você é um idiota completo, Carlos. Eu pensei que havia guardado no cofre, mas não me interessa o que você pensou. Alguém pode ter visto. Esperança se aproximou silenciosamente da porta entreaberta, fingindo limpar um vaso de plantas próximo. Havia apenas a faxineira lá, explicou Carlos. Aquela moça nova, a Esperança. Aqui tem faculdade. A voz de Ricardo ficou gelada. Sim, essa mesma. Houve um silêncio tenso, e Esperança sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Carlos, você percebe que acabamos de entregar nossos segredos mais perigosos para uma pessoa educada, que trabalha em horários que ninguém mais está presente e que tem acesso a todos os nossos andares? Ela disse que não viu nada. E você acreditou? Ricardo soltou uma risada amarga. Carlos, às vezes me pergunto como você chegou ao cargo de diretor financeiro. O que vamos fazer? Primeiro, vamos investigar essa tal Esperança Valdez. Quero saber tudo sobre ela. Onde mora, com quem se relaciona, qual é sua situação financeira. Tudo. O sangue de Esperança congelou. Se eles investigassem profundamente, poderiam descobrir conexões com sua verdadeira identidade. E segundo, perguntou Carlos. Segundo, vamos testá-la. Se ela realmente viu alguma coisa e tentar nos prejudicar, eliminaremos o problema antes que cresça. Eliminar? Ricardo, você não pode estar falando sério. Estou falando absolutamente sério. Esta empresa move 100 milhões por ano, Carlos. Não vou deixar que uma faxineira curiosa destrua tudo que construí. Esperança teve que se afastar rapidamente quando ouviu passos se aproximando da porta. Fingiu estar concentrada na limpeza de uma mesa quando Ricardo apareceu no corredor. Esperança, disse ele com um tom aparentemente casual, mas seus olhos estavam calculistas. Como vai o trabalho? Muito bem, senhor Santamaria. Obrigada por perguntar. Que bom. Diga-me, você está gostando de trabalhar aqui? A pergunta soou como uma armadilha. Sim, senhor. É uma oportunidade importante para mim. Ricardo se aproximou mais, invadindo seu espaço pessoal novamente. Esperança, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Por que uma pessoa com sua formação acadêmica aceita trabalhar como faxineira? Não estou questionando sua escolha, apenas curioso sobre suas motivações. Esperança sabia que cada palavra seria analisada. Às vezes, senhor Santamaria, a vida nos coloca em situações onde precisamos aceitar qualquer oportunidade honesta. Meu pai sempre me ensinou que não existe trabalho indigno. Ao mencionar o pai, ela observou atentamente a reação de Ricardo. Por uma fração de segundo, algo passou pelos olhos dele. Uma sombra de memória, talvez culpa. Seu pai parece ter sido um homem sábio, disse ele lentamente. Onde ele trabalhava? O coração de Esperança quase parou. Ela estava caminhando em terreno perigosíssimo.
Faleceu quando eu era jovem, senhor. Trabalhava na construção civil. Ricardo assentiu pensativamente. Construção civil, área difícil, muitos acidentes, infelizmente. A forma como ele disse acidentes fez Esperança entender que ele sabia exatamente quem era seu pai. O sangue ferveu em suas veias, mas ela manteve a expressão neutra. Sim, senhor. Foi muito difícil para minha família. Tenho certeza de que foi. E sua mãe? Como ela lidou com a perda? Minha mãe também faleceu, senhor. Fiquei sozinha, muito jovem. Ricardo a observou intensamente, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. Que tragédia. Órfã tão jovem. Deve ter sido muito difícil se virar sozinha na vida. Foi, senhor, mas me fez mais forte. Ah, sim, mais forte. Ele sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Esperança, você me parece uma moça muito observadora, inteligente. Isso pode ser uma qualidade valiosa ou perigosa, dependendo das circunstâncias. A ameaça era cristalina. Só observo o suficiente para fazer meu trabalho bem feito, Sr. Santamaria. Que resposta sábia. Bem, preciso voltar ao trabalho. Mas Esperança... Sim, senhor. Se algum dia você vir ou ouvir alguma coisa que não entenda completamente, lembre-se de que às vezes é melhor não entender. Conhecimento demais pode ser perigoso para pessoas em sua posição. Entendo perfeitamente, senhor. Ricardo se afastou, mas parou na porta de seu escritório. Ah, e Esperança. A partir de amanhã você vai trabalhar apenas no 15º andar. Os andares superiores terão uma nova equipe de limpeza. Esperança assentiu respeitosamente, mas por dentro estava em pânico. Eles estavam a afastando das informações importantes. Pior ainda, suspeitavam dela. Obrigada, Sr. Santamaria. Quando ela desceu para o subsolo no final do expediente, Dona Carmela notou imediatamente que algo estava errado. Querida, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Esperança olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Dona Carmela, posso fazer uma pergunta? A senhora conhecia bem conhecia bem o Sr. Eduardo Valdez? A expressão de Dona Carmela mudou completamente. Ela agarrou o braço de Esperança com força. Por que está perguntando isso? O que você sabe sobre o Sr. Eduardo? Eu só ouvi o nome ser mencionado e fiquei curiosa. Dona Carmela a puxou para um canto mais reservado. Minha filha, o Sr. Eduardo foi assassinado. E quem fez isso ainda está nesta empresa, comandando tudo. O mundo de Esperança girou. Assassinado? Mas eu pensei que tinha sido um acidente. Acidente? Dona Carmela riu amargamente. Querida, quem te disse que foi acidente está mentindo. O Sr. Eduardo descobriu algo terrível sobre o Ricardo, e no dia seguinte estava entre nós. E você sabe o que é mais terrível? O quê? Ele tinha uma filha linda, uma menina doce que desapareceu depois da morte do pai. Nunca mais ninguém soube dela. Se ela ainda está viva, deve estar sofrendo até hoje, sem saber a verdade sobre o que aconteceu. Esperança teve que se apoiar na parede. Dona Carmela a conhecia desde pequena, mas não a havia reconhecido depois de tantos anos. A senhora acha que ela voltaria? Se estivesse viva? Ah, minha filha. Dona Carmela suspirou profundamente. Eu rezo todos os dias para que ela volte e faça justiça pelo pai. Porque se tem uma coisa que eu sei, é que a menina Esperança Valdez não era de desistir de nada. O coração de Esperança parou. Dona Carmela havia dito seu nome completo, olhando diretamente em seus olhos. A senhora sabe quem eu sou? Dona Carmela sorriu com lágrimas nos olhos. Minha querida menina, você acha que eu não reconheceria a filha do homem mais honesto que já trabalhou aqui? Você tem os mesmos olhos do seu pai e a mesma determinação. Eu estava esperando você voltar há 22 anos. As duas mulheres se abraçaram. E pela primeira vez desde que havia retornado, Esperança não estava sozinha em sua missão. Dona Carmela, eles suspeitam de mim. Ricardo sabe que eu vi algo. Então precisamos ser muito cuidadosas, minha filha. Muito cuidadosas. Porque se ele descobrir quem você realmente é antes da hora certa, você vai ter o mesmo fim do seu pai. O fim de semana passou como um borrão de ansiedade para Esperança.
Depois da revelação de Dona Carmela, ela mal conseguiu dormir, sabendo que Ricardo estava investigando sua vida. Na segunda-feira, chegou ao trabalho mais cedo que o habitual, às 4h45, tentando manter a normalidade de sua rotina. Mas algo estava diferente. Quando desceu ao subsolo, encontrou um homem desconhecido conversando com Dona Carmela. Era alto, de terno escuro, e tinha a aparência inconfundível de um investigador particular. "Bom dia", disse ele quando Esperança se aproximou. "Você deve ser Esperança Valdez." O sangue dela congelou, mas manteve a expressão neutra. "Sim, sou eu." "E o senhor é?" "Maurício Silva, do Departamento de Segurança Corporativa." Mentiu ele com naturalidade. "Preciso fazer algumas perguntas de rotina para atualizar os arquivos de funcionários." Dona Carmela lançou um olhar de advertência para Esperança, que entendeu imediatamente o perigo. "Claro, senhor Silva." "Em que posso ajudá-lo?" "Vamos conversar no meu escritório temporário", disse ele, apontando para uma sala pequena que normalmente era usada para guardar materiais de limpeza. Esperança o seguiu, com o coração acelerado. A sala era apertada, com apenas 2 cadeiras e uma mesa improvisada. Maurício fechou a porta atrás deles. "Esperança, há quanto tempo você mora em São Paulo?" "Toda a minha vida, senhor." "E onde exatamente? Qual bairro?" Ela havia preparado uma história de fundo cuidadosamente. "Vila Madalena. Moro lá há alguns anos." Maurício fez anotações em um bloco. "E antes disso?" "Morei em vários lugares. Minha família se mudava bastante." "Entendo. E me diga sobre seus pais. Onde eles trabalhavam?" Esperança respirou fundo. "Meu pai trabalhava na construção civil, como já mencionei ao senhor Santamaria. Minha mãe era dona de casa." "E qual era o nome completo de seu pai?" A pergunta a atingiu como um soco. Se ela desse o nome verdadeiro, seria descoberta imediatamente. Se mentisse e eles descobrissem depois, seria ainda pior. Eduardo Valdez", disse ela, decidindo apostar na verdade parcial. Maurício parou de escrever e a encarou intensamente. "Eduardo Valdez. Nome interessante. Havia um homem com esse nome que trabalhou aqui na empresa há muitos anos. É um nome comum", respondeu ela com a voz mais firme que conseguiu. "Comum, sim, mas coincidências assim me deixam curioso." Ele se inclinou para a frente. "Esperança, vou ser direto com você. O senhor Santamaria está preocupado porque documentos importantes podem ter sido vistos por pessoas não autorizadas. Você entende o que isso significa?" "Não, senhor. Eu apenas faço limpeza." "Claro. E durante essa limpeza, você nunca teve curiosidade sobre papéis deixados sobre as mesas? Nunca leu nada por acaso?" Esperança sabia que estava caminhando em uma corda bamba. "Senhor Silva, eu mal tenho tempo para terminar meu trabalho. E mesmo que tivesse curiosidade, a maioria dos documentos tem palavras técnicas que não entendo. Mesmo com sua formação em administração de empresas, meu diploma é básico, senhor. Não me dá conhecimento sobre assuntos complexos de grandes corporações." Maurício sorriu, mas era um sorriso frio. "Que modéstia." "Bem, Esperança, vou lhe fazer uma proposta." "Uma proposta?" "O senhor Santamaria está disposto a lhe pagar um bônus substancial, digamos R$5.000, se você nos contar sobre qualquer coisa incomum que tenha visto ou ouvido durante seu trabalho." Era uma armadilha óbvia, mas também uma oportunidade. "Incomum como, senhor?" "Documentos importantes deixados em lugares errados. Conversas entre executivos sobre assuntos sigilosos. Qualquer coisa que uma pessoa observadora como você possa ter notado." Esperança fingiu considerar a oferta cuidadosamente. R$5.000 é muito dinheiro para mim, senhor Silva. Mas, honestamente, não vi nada que me parecesse importante. Se tivesse visto, certamente lembraria." "Tem certeza?" "Pense bem. R$5.000 podem resolver muitos problemas financeiros." "Tenho certeza, senhor." "Sinto muito não poder ajudar." Maurício fechou o bloco bruscamente. "Muito bem. Mas deixe-me ser claro sobre uma coisa, Esperança. O senhor Santamaria é um homem poderoso, com muitos recursos. Se descobrir que alguém está mentindo para ele, ou escondendo informações importantes, essa pessoa pode enfrentar consequências sérias." A ameaça era cristalina. "Entendo, senhor Silva.
Mas não tenho nada a esconder. Espero que não, porque se tiver nós vamos descobrir. E quando descobrirmos... Ele se levantou, deixando a frase no ar. Tenha um bom dia, Esperança. Quando ele saiu, Esperança ficou sozinha na sala por alguns minutos, tentando acalmar a respiração. Eles estavam apertando o cerco, e ela precisava ser muito mais cuidadosa. Ao sair, encontrou Dona Carmela esperando com uma expressão preocupada. O que ele queria, minha filha? Estava tentando descobrir se eu vi os documentos, sussurrou Esperança. Dona Carmela, preciso sair desta empresa antes que seja tarde demais. Não. A resposta foi mais firme do que esperava. Você esperou 22 anos para voltar. Não pode desistir agora quando está tão perto da verdade. Mas se eles descobrirem... Se você fugir agora, eles vão saber que você viu algo importante. Sua única chance é continuar fingindo que é apenas uma faxineira comum. Dona Carmela estava certa, mas isso não tornava a situação menos perigosa. O dia de trabalho transcorreu em tensão constante. Esperança havia sido transferida para o 15º andar, como Ricardo havia prometido, mas mesmo assim sentia-se observada constantemente. A cada ruído no corredor, a cada voz que se aproximava, seu coração disparava. Foi durante o intervalo do almoço que tudo mudou. Esperança estava na copa dos funcionários, comendo um sanduíche simples, quando Carlos Mendoza entrou apressadamente. Ele parecia não ter notado sua presença, pois imediatamente pegou o telefone e fez uma ligação. Ricardo, sou eu. Temos um problema maior do que imaginávamos. Esperança continuou comendo, fingindo não prestar atenção, mas cada palavra entrava como uma punhalada. O investigador encontrou informações sobre a família da Esperança. Ricardo, o pai dela realmente se chamava Eduardo Valdez. Houve uma pausa longa, e Esperança pôde ouvir a voz alterada de Ricardo do outro lado da linha. Sim, estou falando do mesmo Eduardo. Nossa, Eduardo, o que morreu no acidente. Outra pausa. Não pode ser coincidência. A filha dele desapareceu depois do acidente, lembra? Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela. Esperança teve que se apoiar na mesa para não desmaiar. Eles haviam descoberto. O que vamos fazer? Continuou Carlos. Se ela está aqui, se ela sabe alguma coisa... A voz de Ricardo estava alta o suficiente para ser ouvida claramente. Vamos resolver isso hoje mesmo. Traga-a para minha sala às 5 horas. Diga que é para uma conversa sobre promoção ou qualquer mentira que inventar. E depois? Depois vamos ter uma conversa muito franca sobre o que ela realmente está fazendo aqui. E dependendo das respostas dela, a linha ficou muda, mas a ameaça estava implícita. Carlos desligou e finalmente notou Esperança na copa. Seus olhos se arregalaram de surpresa e medo. Esperança, eu não sabia que você estava aqui. Só estava almoçando, Sr. Mendoza, disse ela com a voz mais calma que conseguiu. Já estava terminando. Esperança, preciso falar com você, disse ele nervosamente. O Sr. Santamaria gostaria de conversar com você hoje às 5 horas, em sua sala. Sobre o que, senhor? Sobre seu trabalho. Talvez uma oportunidade de crescimento na empresa. Esperança sabia que era mentira, mas assentiu. Que honra. Estarei lá pontualmente. Carlos saiu rapidamente, deixando-a sozinha com seus pensamentos aterrorizados. Às 5 horas, ela teria que enfrentar Ricardo sabendo que ele sabia quem ela era. E pelas palavras que havia escutado, talvez não saísse viva daquela sala. Passou o resto da tarde em estado de pânico controlado, tentando pensar em uma estratégia. Às 4h30 desceu até o subsolo para falar com Dona Carmela. Eles descobriram, disse ela sem preâmbulos. Descobriram o quê? Quem eu sou. Ricardo quer me ver às 5 horas em sua sala. Dona Carmela empalideceu. Meu Deus, Esperança, você precisa fugir. Agora. Se eu fugir, vão saber que tenho algo a esconder. Talvez seja melhor enfrentar. Não, você não entende. O que aconteceu com seu pai? Não foi acidente. E se Ricardo acha que você sabe alguma coisa... Dona Carmela, o que exatamente aconteceu com meu pai? A senhora mais velha olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Seu pai descobriu que Ricardo estava desviando dinheiro da empresa e falsificando documentos. Ele tinha provas.
Na noite antes de apresentar tudo à polícia, sofreu um acidente de carro. Que tipo de acidente? O carro explodiu, minha filha. E antes que você pergunte, não, freios não fazem carros explodirem. Esperança sentiu o mundo girar ao seu redor. Seu pai havia sido assassinado, e agora ela estava prestes a enfrentar o assassino. Esperança, continuou Dona Carmela, há uma coisa que você precisa saber. Seu pai me deu algo antes de morrer. Disse que se alguma coisa acontecesse com ele, eu deveria guardar até você crescer e voltar. O que ele te deu? Dona Carmela abriu seu armário e retirou uma pequena caixa de metal. Ele disse que eram as provas contra Ricardo. Documentos que comprovariam tudo. Esperança pegou a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia papéis amarelados, mas ainda legíveis. Contratos falsos, registros de pagamentos a funcionários públicos e o mais importante, um documento provando que Ricardo havia forjado a assinatura de seu pai em vários contratos fraudulentos. Minha filha, disse Dona Carmela suavemente, você tem duas escolhas. Pode fugir com essas provas e denunciar tudo à polícia de longe, ou pode subir até aquela sala e enfrentar o homem que matou seu pai. Esperança olhou para os documentos e depois para Dona Carmela. Por 22 anos, havia sonhado com este momento. Por 22 anos, havia planejado sua vingança. Dona Carmela, se eu não descer em 1 hora, leve esses documentos diretamente à polícia. Esperança, não faça isso. Preciso olhar nos olhos dele quando descobrir que eu sei a verdade. Preciso ver o rosto dele quando perceber que a filha de Eduardo Valdez voltou para fazer justiça. Ela beijou a testa da senhora e guardou alguns dos documentos mais importantes em sua bolsa. Eram 5-10. Estava na hora de subir e enfrentar o passado. Estava na hora de Ricardo Santamaria descobrir que alguns segredos nunca ficam enterrados para sempre. Esperança subiu no elevador com o coração martelando no peito. Eram exatamente 5 horas quando as portas se abriram no 20º andar. O corredor parecia mais longo que nunca, e cada passo ecoava como um tambor funeral. Ela carregava na bolsa os documentos que poderiam destruir Ricardo Santamaria ou que poderiam custar sua própria vida. A secretária executiva já havia ido embora, deixando-o andar em silêncio sepulcral. A porta dupla do escritório presidencial estava entreaberta e uma luz dourada vazava pela fresta. Esperança respirou fundo, ajeitou o blazer simples e bateu delicadamente na porta. Entre, disse a voz familiar e odiada do outro lado. O escritório era ainda mais impressionante do que ela imaginava. Paredes de madeira nobre, uma mesa imensa de mogno, estantes repletas de livros caros e, nas paredes, fotografias de Ricardo com políticos e empresários poderosos. Mas foi o que estava pendurado atrás da mesa que a fez congelar. Era uma foto emoldurada de seu pai, Eduardo Valdez, ao lado de Ricardo em tempos mais jovens. Ambos sorriam, em frente ao prédio da empresa quando ainda estava sendo construído. Sob a foto, uma placa dourada dizia: Eduardo Valdez, fundador e visionário. Ricardo estava de pé ao lado da janela, observando a cidade lá embaixo. Sem se virar, disse: Sente-se, Esperança. Ou, devo dizer, Esperança Valdez? O sangue dela congelou, mas ela manteve a postura ereta. Não entendo, Sr. Santamaria. Ricardo se virou lentamente e seu sorriso era cruel. Não entende? Que interessante. Carlos, pode entrar agora. Carlos Mendoza apareceu por uma porta lateral carregando uma pasta grossa. Seus olhos evitavam os de Esperança, claramente desconfortável com a situação. Sente-se, repetiu Ricardo, apontando para uma das poltronas de couro em frente à mesa. Esperança se acomodou, mantendo as mãos firmes sobre a bolsa. Se fiz alguma coisa errada. Errada? Ricardo riu enquanto se sentava em sua cadeira presidencial. Minha querida, você fez muita coisa errada, começando por mentir sobre quem realmente é. Ele abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Esperança Valdez, filha de Eduardo Valdez, nascida em 15 de março. Desapareceu aos 6 anos de idade após a morte trágica do pai em um acidente automobilístico. Cada palavra era uma facada, mas Esperança manteve a expressão neutra. Senhor Santamaria, não sei do que está falando. Não sabe? Ele pegou uma foto antiga e a mostrou. Era Esperança criança,
no colo de Eduardo Valdez, em uma festa da empresa. Esta é você, não é? Mesmos olhos, mesmo formato do rosto. Você cresceu e ficou igualinha ao seu pai. A emoção ameaçou transbordá-la ao ver a foto, mas ela lutou para manter o controle. Posso ter alguma semelhança, mas... Chega de mentiras! Ricardo bateu a mão na mesa com força. Eu sei exatamente quem você é e por que está aqui. Ele se levantou e começou a caminhar ao redor da poltrona dela, como um predador cercando sua presa. Você voltou porque acha que seu pai foi, como posso dizer, injustiçado. Acha que eu, de alguma forma, roubei o que era dele. Não é verdade? Esperança finalmente o encarou diretamente. Meu pai construiu esta empresa com honestidade e trabalho duro. Ah, finalmente a verdade! Ricardo bateu palmas com sarcasmo. Sim, seu pai construiu esta empresa. E sabe o que mais? Era um ingênuo completo. A raiva começou a ferver no peito de Esperança. Meu pai era um homem íntegro. Íntegro? Ricardo soltou uma gargalhada cruel. Sua filha. Seu pai era um sonhador. Enquanto ele se preocupava com fazer a coisa certa e tratar todos com dignidade, eu via as oportunidades reais. Eu via como transformar esta pequena construtora em um império. Roubando e mentindo? Sendo inteligente. Ele parou na frente dela, inclinando-se perigosamente próximo. Seu pai descobriu alguns dos meus métodos mais eficazes. E sabe o que ele fez? Ameaçou me denunciar. Ameaçou destruir tudo que havíamos construído juntos. Porque você estava cometendo crimes. Crimes? Ricardo riu novamente. Eu estava fazendo negócios, mas seu pai não entendia isso. Ele era fraco, sentimental, exatamente como você. Carlos, que havia permanecido calado, finalmente falou. Ricardo, talvez devêssemos... Devêssemos o quê, Carlos? Ser gentis com a filhinha do Eduardo? Ricardo voltou-se para a Esperança com olhos gelados. Deixe-me contar uma coisa, querida. Seu pai não morreu em um acidente. O mundo de Esperança parou de girar. Mesmo sabendo a verdade por Dona Carmela, ouvir da boca do próprio Ricardo era devastador. Você, ela sussurrou. Eu o quê? Diga a Esperança. Complete a frase. Você matou meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo se endireitou lentamente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Provas são coisas complicadas, não acha? Podem existir ou podem desaparecer. Esperança sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas lutou para contê-las. Por quê? Por que você fez isso? Porque ele estava atrapalhando o progresso. Esta empresa estava destinada à grandeza, mas seu pai queria mantê-la pequena e honesta. Eu tinha visão. Eu via o potencial. Potencial para quê? Para destruir famílias? Para corromper funcionários públicos? Ricardo arqueou as sobrancelhas. Ah, então você realmente viu os documentos do projeto Renascimento. Carlos estava certo ao desconfiar. Carlos se mexeu desconfortavelmente. Ricardo, ela pode nos causar problemas sérios se... Se o quê, Carlos? Se ela sair daqui viva? A frase foi dita com naturalidade assustadora. Esperança sentiu o terror percorrer sua espinha, mas uma força estranha a invadiu. Era a voz de seu pai ecoando em sua memória. Minha filha, nunca abaixe a cabeça diante de injustiça. Senhor Santa Maria, disse ela com voz firme, eu gostaria de fazer uma proposta. Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Uma proposta? Que ousadia interessante. Esperança se levantou lentamente, abrindo a bolsa. Eu tenho algo que o senhor vai querer ver. Esperança, não faça movimentos bruscos, alertou Carlos nervosamente. Ela retirou um dos documentos que Dona Carmela havia guardado. Este é um contrato da construtora Almeida, assinado pelo senhor há 3 anos. Reconhece a assinatura? Ricardo olhou o papel com desinteresse. E daí? É um contrato normal. Normal? Esperança sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Senhor Santa Maria, esta assinatura é falsa, e eu posso provar. A expressão de Ricardo mudou completamente. Do que está falando? Meu pai guardou cópias de todos os documentos que o senhor falsificou usando a assinatura dele. Ele sabia que o senhor estava forjando contratos e colocando o nome dele para dar legitimidade aos esquemas. Carlos se aproximou rapidamente. Isso é impossível.
Todos esses documentos foram destruídos. Não todos, disse Esperança com confiança crescente. Meu pai era mais inteligente do que vocês imaginavam. Ele fez cópias de tudo e as escondeu em lugar seguro. Ricardo voltou para trás da mesa, claramente abalado. Mesmo que isso fosse verdade, já se passaram 22 anos. Prescrição. Não há prescrição para assassinato, Sr. Santamaria. Você não pode provar nada. Posso. Esperança retirou outro documento. Esta é a apólice de seguro do carro do meu pai. Ela mostra que o veículo foi inspecionado 3 dias antes do acidente e estava em perfeitas condições. Também tenho o laudo do perito que confirmou que a explosão foi causada por um dispositivo externo. O rosto de Ricardo estava perdendo a cor rapidamente. E sabe o que mais tenho? Continuou Esperança. Gravações. Gravações? Meu pai gravou várias conversas com o senhor onde discutiam os esquemas fraudulentos. Inclusive uma onde o senhor o ameaça diretamente. Carlos se deixou cair em uma cadeira. Meu Deus, Ricardo, se isso for verdade... Não pode ser verdade, Ricardo gritou, perdendo completamente a compostura. Eduardo era ingênuo demais para pensar em gravações. Meu pai era ingênuo, mas não era burro, disse Esperança com voz cada vez mais forte. Ele sabia que o senhor era perigoso, por isso gravou tudo. Ricardo começou a andar de um lado para outro, claramente desesperado. O que você quer? Dinheiro? Posso te dar muito dinheiro. Eu não quero seu dinheiro sujo. Então, o que você quer? Esperança caminhou até a foto de seu pai na parede e a tocou delicadamente. Quero justiça. Justiça? Ricardo riu nervosamente. Justiça não vai trazer seu pai de volta. Não, mas vai garantir que ele não morreu em vão. Ela se virou para encará-lo. E vai garantir que o senhor pague pelo que fez. Você não entende, disse Ricardo, tentando recuperar o controle. Se você me denunciar, vai destruir centenas de empregos. Esta empresa sustenta famílias inteiras. Esta empresa foi construída sobre crime e sangue. Minha família foi destruída para que ela existisse. Carlos finalmente falou. Esperança, podemos chegar a um acordo. Podemos... Não há acordo possível, ela interrompeu. Vocês mataram meu pai. Destruíram minha infância. Me fizeram crescer sem família, sem lar, sem nada. Mas você sobreviveu, disse Ricardo desesperadamente. Você se formou, conseguiu se reconstruir. Eu sobrevivi para ver este dia, disse Esperança, tirando o telefone da bolsa. Para ver o momento em que a justiça finalmente seria feita. O que está fazendo? Estou ligando para a polícia. E para a imprensa. E para todos os órgãos de fiscalização que você subornou ao longo dos anos. Ricardo se lançou em direção a ela, tentando tomar o telefone, mas Esperança foi mais rápida. Não se aproxime, gritou ela. Não toque em mim. Você não pode fazer isso. Você vai destruir tudo. Eu vou fazer justiça. A voz de Esperança ecoou pela sala com uma força que ela não sabia que possuía. Meu nome é Esperança Valdez. Sou filha de Eduardo Valdez, o verdadeiro fundador desta empresa. E vocês vão pagar por tudo o que fizeram. O telefone começou a tocar do outro lado da linha. Polícia? Eu gostaria de denunciar um crime e um esquema de corrupção que dura há 22 anos. Ricardo caiu na cadeira com o rosto entre as mãos. Carlos permanecia imóvel, em choque. Meu nome é Esperança Valdez, continuou ela ao telefone, olhando diretamente para Ricardo. E estou pronta para contar tudo. A filha de Eduardo Valdez havia finalmente voltado para casa e trouxe a justiça junto com ela. Meu nome é Esperança Valdez, disse ela ao telefone, mantendo os olhos fixos em Ricardo. E estou pronta para contar tudo. Mas antes que pudesse continuar, Ricardo apertou um botão vermelho debaixo de sua mesa. Imediatamente sirenes de alarme começaram a soar por todo o prédio, e as luzes vermelhas de emergência piscaram pelos corredores. Você cometeu um erro terrível, querida, disse Ricardo com um sorriso frio, recuperando sua compostura. Ninguém vai sair desta sala com vida. Esperança sentiu o sangue congelar quando ouviu passos pesados correndo pelo corredor. Pela porta entreaberta, pôde ver homens de terno escuro se aproximando. Não eram seguranças comuns, eram pessoas perigosas. Ricardo, o que você fez? Carlos estava em pânico total. Você chamou aqueles homens? Chamei quem era necessário para resolver um problema, respondeu Ricardo friamente. Esperança,
Desligue esse telefone agora. Alô? Alô? A voz do policial do outro lado da linha soou distante devido ao alarme. Senhora, posso ouvi-la? Os homens chegaram à porta do escritório. Eram 3, todos altos e com expressões intimidadoras. O líder, um homem careca com cicatriz no rosto, olhou para Ricardo. Senhor Santamaria, qual é o problema? Temos uma funcionária que descobriu informações confidenciais e está tentando prejudicar a empresa, explicou Ricardo calmamente. Preciso que vocês conversem com ela. Esperança entendeu imediatamente o perigo mortal em que se encontrava. Estes não eram seguranças. Eram os mesmos tipos de homens que haviam matado seu pai. Escute, disse ela rapidamente ao telefone antes que pudessem tomá-lo. Estou na Corporação Mediterrânea, 20º andar. Ricardo Santamaria matou Eduardo Valdez há 22 anos e agora está tentando me silenciar. Se algo acontecer comigo, procurem Dona Carmela no subsolo. Ela tem as provas. O homem careca avançou em sua direção, mas Esperança foi mais rápida. Jogou o telefone pela janela aberta, despedaçando-o no chão lá embaixo, mas garantindo que a ligação fosse rastreada. Inteligente, disse Ricardo com raiva. Mas inútil. Mesmo que a polícia venha, vai encontrar apenas uma faxineira que sofreu um trágico acidente durante um assalto que deu errado. Um assalto? Carlos estava horrorizado. Ricardo, você não pode estar falando sério. Carlos, você está nisto há 10 anos. Acha que pode fingir inocência agora? Esperança percebeu que precisava agir rapidamente. O escritório tinha 2 saídas. A porta principal, bloqueada pelos homens, e uma porta lateral que dava para a sala de reuniões privativa de Ricardo. Vocês podem me matar, disse ela com voz forte, mas as provas já estão em lugar seguro. Matar-me só vai confirmar a culpa de vocês. As provas podem desaparecer, respondeu Ricardo. Acidentes acontecem com pessoas idosas também. Seria uma pena se algo acontecesse com Dona Carmela. A ameaça à única pessoa que havia cuidado dela fez Esperança ver vermelho. Não se atreva a tocar nela. Então, seja razoável. Venha conosco sem resistência e talvez ela permaneça segura. Esperança olhou ao redor desesperadamente. Foi quando notou que o alarme de incêndio havia ativado o sistema de sprinklers automático. A água começava a pingar do teto e ela teve uma ideia. Está bem, disse ela, fingindo se render. Vocês venceram. Ela começou a caminhar em direção aos homens, mas quando passou perto da mesa de Ricardo, rapidamente agarrou um pesado troféu de cristal e o arremessou contra o detector de fumaça no teto. O dispositivo se despedaçou, fazendo com que os sprinklers disparassem com força total. Em segundos, o escritório se transformou em um caos. Água jorrava de todos os lados. Os papéis voavam. E a visibilidade ficou drasticamente reduzida. Aproveitando a confusão, Esperança correu para a porta lateral. "Peguem ela!" gritou Ricardo. Mas os homens estavam desorientados pela água e pela escuridão causada pelas luzes de emergência. Esperança atravessou a sala de reuniões e chegou ao corredor secundário. Conhecia bem aqueles caminhos depois de semanas limpando cada canto do prédio. Correu em direção à escada de emergência, sabendo que os elevadores seriam desligados durante o alarme. Atrás dela, podia ouvir os passos pesados dos homens em perseguição. "Ela foi para a escada!" gritou um deles. Descendo os degraus de 2 em 2, Esperança sabia que sua única chance era chegar ao subsolo e encontrar Dona Carmela antes que fosse tarde demais. Mas quando chegou ao 15º andar, ouviu vozes vindos de baixo. Eles haviam dividido o grupo e estavam subindo pela escada também. Estava encurralada. Desesperada, abriu a porta do 15º andar e correu pelos corredores. Precisava encontrar outra rota de fuga. Foi quando ouviu algo que a encheu de esperança. Vozes familiares dos funcionários. "O que está acontecendo?" perguntava alguém. "Por que o alarme não para de tocar?" Os funcionários que faziam horário noturno estavam confusos e preocupados. Esperança correu em direção a eles. "Por favor, me ajudem!" gritou ela. "Estou em perigo." Os funcionários a reconheceram imediatamente. Era a faxineira gentil que sempre cumprimentava a todos com educação. "Esperança, o que está acontecendo?" perguntou Fernanda, uma das contadoras.
Ricardo Santamaria mandou homens me perseguirem porque descobri que ele matou meu pai, disse ela rapidamente. Que história é essa? Perguntou outro funcionário, Joaquim, da área de engenharia. Antes que pudesse responder, os 3 homens apareceram no corredor. O careca apontou para ela. Ali está! Não deixem ela escapar! Os funcionários ficaram em choque ao ver homens armados no prédio. Fernanda gritou. Chamem a segurança! Nós somos a segurança, mentiu o homem careca. Esta mulher é uma espiã industrial. Entreguem ela para nós. Mas Joaquim, um homem de uns 50 anos com ar paternal, não acreditou. Espiã industrial? Ela é a nossa faxineira. E vocês não são da segurança da empresa. Conheço todos os guardas daqui. A tensão no corredor aumentou perigosamente. Os homens de Ricardo claramente não queriam testemunhas, mas também não podiam eliminar uma dúzia de funcionários sem criar um problema enorme. Escutem, disse o careca tentando manter a calma. Vocês não entendem a gravidade da situação. A gravidade da situação, interrompeu uma voz familiar, é que vocês estão ameaçando uma funcionária inocente. Todos se viraram. Era Dona Carmela, acompanhada de mais 10 funcionários do turno da noite, incluindo seguranças legítimos da empresa. Dona Carmela! Esperança correu em direção à senhora. Minha filha, você está bem? Por enquanto, mas eles querem me matar. E Ricardo ameaçou fazer mal à senhora também. A expressão de Dona Carmela endureceu. Ela se virou para os funcionários reunidos. Pessoal, preciso contar uma coisa que guardei por 22 anos. Carmela, não faça isso, tentou intimidar o homem careca. Faça o quê? Ela respondeu com coragem surpreendente. Contar a verdade? Esta moça é Esperança Valdez, filha do verdadeiro fundador desta empresa. Eduardo Valdez foi eliminado por Ricardo Santamaria e agora eles querem matar a filha dele também. Um murmúrio de choque percorreu o grupo de funcionários. Muitos dos mais antigos lembravam de Eduardo Valdez e como a empresa havia mudado depois de sua morte. É mentira, gritou Carlos Mendoza, que havia aparecido no corredor com Ricardo. Não acreditem nessas histórias malucas. Mas Joaquim, que trabalhava na empresa há 15 anos, deu um passo à frente. Eu me lembro do Sr. Eduardo. Era um bom homem, justo com todos os funcionários. Depois que ele morreu, muita coisa mudou por aqui. E não para melhor, acrescentou Fernanda. Começaram os cortes de benefícios, as demissões em massa, a pressão excessiva. Outros funcionários começaram a concordar, lembrando-se de como era trabalhar na empresa nos tempos de Eduardo Valdez. Ricardo, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última cartada. Vocês não entendem. Esta mulher está tentando destruir a empresa. Se ela conseguir, todos vocês perderão seus empregos. Melhor perder o emprego do que a dignidade, disse Joaquim firmemente. E melhor ainda do que ser cúmplice de crime. Os seguranças legítimos da empresa se posicionaram entre Esperança e os homens de Ricardo. Senhores, vou ter que pedir que saiam do prédio imediatamente, disse o chefe de segurança. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ameaçou o homem careca. Nem vocês, respondeu Dona Carmela com firmeza impressionante. Esta empresa foi construída com o sangue e o suor de pessoas honestas. Eduardo Valdez deu a vida por ela, e não vamos deixar que seu sacrifício seja em vão. Nesse momento, sirenes de polícia começaram a soar do lado de fora do prédio. A ligação de Esperança havia funcionado. As autoridades estavam chegando. Acabou, Ricardo, disse Esperança, finalmente se sentindo segura, rodeada pelos funcionários que a apoiavam. A verdade sempre vem à tona. Ricardo olhou ao redor, vendo que estava completamente cercado por funcionários revoltados e que a polícia estava chegando. Seu império de mentiras e corrupção estava desmoronando diante de seus olhos. Isto não acabou, disse ele com raiva, mas havia desespero em sua voz. Oh, sim, respondeu Esperança, tocando o pingente com as iniciais do pai. Acabou sim, e está apenas começando a justiça. As luzes azuis e vermelhas da polícia começaram a se refletir nas janelas do prédio, anunciando que o momento final havia chegado. Os policiais subiram rapidamente pelos elevadores, acompanhados por detetives e representantes do Ministério Público. O 15º andar estava repleto de funcionários quando as autoridades chegaram.
encontrando Ricardo e seus homens cercados. Esperança Valdez? Perguntou o detetive-chefe, um homem experiente de cabelos grisalhos. Foi a senhora quem fez a denúncia? Sim, senhor. Meu nome é Esperança Valdez, filha de Eduardo Valdez, e tenho provas de que este homem, ela apontou para Ricardo, assassinou meu pai há 22 anos e está comandando um esquema de corrupção que envolve destruição de patrimônio histórico. Isto é ridículo, protestou Ricardo, tentando manter a compostura. Esta mulher é uma funcionária desequilibrada que inventa histórias. Mas Dona Carmela se aproximou, carregando a caixa de metal que Eduardo havia lhe confiado anos antes. Detetive, eu tenho os documentos que o pai dela escondeu. Contratos falsificados, gravações, tudo está aqui. O detetive examinou rapidamente alguns papéis e sua expressão ficou séria. Senhor Santamaria, vai ter que nos acompanhar para depor. Eu conheço meus direitos. Quero o meu advogado. Claro que pode chamar seu advogado, disse o detetive calmamente. Vai precisar de um bom. Enquanto os policiais conduziam Ricardo algemado em direção ao elevador, ele se virou uma última vez para a Esperança. Você não sabe o que fez. Vai destruir centenas de empregos. Esperança o encarou com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Não, senhor Santamaria. Vou salvar esta empresa da corrupção que o senhor espalhou por ela. Vou devolvê-la ao que meu pai sempre sonhou que ela fosse. Você? Uma simples faxineira? Não, disse ela com um sorriso sereno. Eu sou Esperança Valdez, filha de Eduardo Valdez, formada em administração de empresas com especialização em gestão financeira. E agora sou a legítima proprietária desta empresa. As portas do elevador se fecharam com Ricardo ainda protestando, levando-o para enfrentar as consequências de décadas de crimes. 3 meses depois, o julgamento de Ricardo Santamaria havia se tornado notícia nacional. As provas apresentadas por Esperança e Dona Carmela foram irrefutáveis. Gravações de áudio, documentos falsificados, registros de subornos e o mais importante, o laudo técnico que comprovava que o carro de Eduardo havia sido sabotado. Esperança estava em seu novo escritório, o mesmo que havia pertencido a seu pai, quando sua secretária anunciou uma visita. Dona Esperança, o julgamento acabou. O senhor Ricardo foi condenado a 25 anos de prisão por formação de esquema criminoso. Ela fechou os olhos e tocou a foto de seu pai, agora de volta ao seu lugar de honra na parede. Obrigada, papai, sussurrou. Finalmente fizemos justiça. Mas a verdadeira transformação estava acontecendo na empresa. Esperança havia implementado mudanças profundas, salários dignos para todos os funcionários, um programa de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores e o cancelamento definitivo do projeto Renascimento, preservando os patrimônios históricos da cidade. Dona Carmela, agora promovida a diretora de recursos humanos, entrou no escritório sorrindo. Como está se sentindo, minha filha? Completa, respondeu Esperança. Pela primeira vez em 22 anos, sinto que estou onde deveria estar. Seu pai ficaria muito orgulhoso. Você não só fez justiça, mas está transformando esta empresa em algo ainda melhor do que ele sonhava. Esperança olhou pela janela, vendo os funcionários chegando para mais um dia de trabalho. Mas agora era diferente. Não havia mais medo, não havia mais humilhação. Havia dignidade, respeito e esperança. Dona Carmela, disse ela pensativamente, quero fazer uma coisa. O que, querida? Quero criar uma fundação em nome do meu pai. Uma fundação que ajude filhos órfãos a conseguir educação e oportunidades, para que nenhuma criança passe pelo que eu passei. Os olhos de Dona Carmela se encheram de lágrimas. Eduardo ficaria radiante com essa ideia. Naquela tarde, Esperança desceu até o térreo para conversar com os funcionários. Não mais como a faxineira invisível que todos ignoravam, mas como a presidente da empresa que realmente se importava com cada pessoa. Joaquim, chamou ela, encontrando o engenheiro que havia a defendido naquela noite terrível. Dona Esperança, como vai? Muito bem, obrigada. E como está sua filha? Não estava precisando de uma bolsa para a faculdade? O homem ficou emocionado. A senhora se lembra disso? Claro que lembro. A partir de amanhã, ela terá uma bolsa integral pela Fundação Eduardo Valdez. E você, se quiser, pode ser o coordenador do nosso novo programa de engenharia sustentável.
Joaquim mal conseguia falar de emoção. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Você me defendeu quando precisei. Agora é minha vez de retribuir. Ao final do dia, Esperança estava em sua mesa quando encontrou uma carta que havia chegado de manhã. Era de uma jovem estudante de jornalismo que havia acompanhado o caso. Dona Esperança, obrigada por nos mostrar que a justiça ainda existe. Sua história me inspirou a nunca desistir dos meus sonhos, mesmo quando tudo parece impossível. A senhora provou que uma pessoa determinada pode mudar o mundo. Esperança sorriu, guardando a carta cuidadosamente. Então pegou uma folha de papel e começou a escrever. Querido papai, hoje completamos nossa missão. Ricardo pagará pelo que fez. E sua empresa voltou a ser o lugar de dignidade e justiça que você sempre sonhou. Mas mais importante que a vingança foi descobrir que o amor e a verdade são sempre mais fortes que o ódio e a mentira. Transformei nossa dor em esperança para outros. A Corporação Mediterrânea agora existe para construir um mundo melhor, não para destruí-lo. Sei que está orgulhoso onde quer que esteja. E prometo continuar honrando seu legado todos os dias da minha vida. Com amor eterno, sua filha Esperança. Ela dobrou a carta e a guardou junto à foto do pai. Lá fora, o sol se punha sobre São Paulo, mas para a Esperança, finalmente havia amanhecido. A filha de Eduardo Valdez não havia apenas voltado para casa. Ela havia trazido a justiça, a dignidade e, principalmente, a esperança de que o bem sempre triunfa sobre o mal.